Pessoal, quem aqui gosta de pagar imposto? Bem, eu não gosto, né? A gente sabe disso. Mas existem formas legais, ou seja, dentro da lei, que a gente pode estar reduzindo a nossa carga de imposto de renda de pessoas singular que a gente paga em Portugal. Muito importante que tudo que eu vou falar nesse vídeo para você abater está dentro da lei, obviamente. Não existe fórmula mágica para que a gente consiga contornar. Mas existem mecanismos que a gente pode estar utilizando para deduzir as nossas despesas do dia a dia daquilo que a gente vai estar pagando por imposto. Ou seja, a mordida do leão ela vai ficar um pouquinho mais fraca. Então se liga no vídeo que eu vou te contar tudo sobre isso. Antes da gente falar propriamente sobre despesa, a gente precisa definir que existem dois tipos de despesas que o sistema vai verificar. Primeiro é que são as despesas automáticas que ele já vai lançar na sua declaração. Por exemplo, eu sou aluno da ULisboa, eu faço mestrado em Direito Fiscal na ULisboa. Naturalmente, o sistema da ULisboa já informa o governo de Portugal quanto que eu pago de mensalidade e isso na minha declaração de imposto de renda singular eu já consigo fazer os abatimentos e as declarações por fatura. Isso sim, são os recibos, os documentos que você vai informar, mas você precisa guardar as faturas para no momento, caso você caia na malha fina do governo português, você possa apresentar esses documentos e ter mantido as suas deduções do seu imposto de renda. E a nossa primeira categoria que hoje falando são as despesas gerais, pessoal. Estou falando de água, luz, telefone, supermercado, roupas, pessoal. Você consegue estar reduzindo até 250 euros por ano daquilo que você gasta nisso do seu imposto de renda singular. Isso é regra geral. Agora, existe uma outra questão. Se você é mãe, você é pai solteiro, mora com os filhos ou viúvo, eles chamam de família monoparental. Isso quer dizer que você precisa dar essa informação na hora do seu imposto de renda, que o seu gasto sobe de 250 para 325 euros. Parece pouco, mas ajuda bastante na dedução do seu imposto de renda lá na frente. Bem, outra dedução que você pode ter em Portugal é com saúde, tá? Só que diferente do Brasil, Portugal entende saúde num sentido mais amplo, vamos assim chamar. Médicos, psicólogos, dentistas, enfermeiros, inclusive medicamentos, você consegue abater 15% do que você gastou. Então, Portugal te dá essa benesse, mas te dá um teto também, que é diferente do Brasil, que o Brasil não te dá um teto. Então, no Brasil você pode gastar e reembolsar 100%. Portugal é 15% limitado até 1.000 euros. Então, se você gastou até 1.000 euros com despesas de saúde, guarde as suas faturas que você vai poder deduzir isso. Bem, lembra que eu falei que eu estudo na ULisboa. Na ULisboa a gente tem essa questão que o valor da mensalidade já vai direto para a questão do imposto de renda, tá? Mas não é só isso que a gente pode estar deduzindo do imposto de renda. Livros escolares e todas essas questões envolvendo o ensino, a gente consegue fazer essa dedução. Só que tem um limite. E o teto disso são 800 euros. Então, tudo aquilo que eu gasto, livros e mensalidades, eu consigo deduzir 30%, chegando até 800 euros. Se eu tiver algum outro benefício especial, como, por exemplo, eu estudo nas ilhas, ou talvez para o interior, aí sim. Aí esse meu teto ele aumenta de 800, podendo chegar até 1.000 euros. Agora, se tu tens alguém sobre tua responsabilidade no ancionato, por exemplo, você deduz 25% das despesas no seu imposto de renda. Só que o limite é baixo, é de 403 euros. Uma coisa que não tem limite é para pensão. Faz o pagamento de pensão, você pode bater 20%. Isso não tem limite. Comprova o pagamento da pensão, 20%, você deduz o seu imposto de renda. Bem, habitação é outro quesito que pode ser abatido do seu imposto de renda. Tá? E quando a gente fala de habitação, normalmente a gente está falando de aluguel. O aluguel você tem um limite de até 600 euros por ano para estar batendo do aluguel. Existe alguma questão com casa própria? Sim. Mas aí eu vou ter que fazer um vídeo explicando somente sobre isso, porque tem várias e várias regrinhas, inclusive com reformas. Se você está fazendo reforma no imóvel antigo, você também tem direito a uma dedução. Aí os juros de crédito por habitação tem direito também, tá? Mas aqui eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque aqui é cheio de regrinhas, cheio de detalhes
Existe uma regra geral que se abate, mas depende muito do tipo de contrato. Mas, se você mora de aluguel, você tem esse limite de 600 euros por ano, tá? E lembrando que até nessa questão, isso é regra geral. Por quê? Porque dependendo da situação, tu consegue ter um benefício ainda maior. Então vai depender muito da análise, mas tenha em mente que a regra geral são 600 euros para dedução. Algumas deduções já vão automáticas, como a gente falou. Ou seja, quando você trabalha para outrem, ou seja, para alguém, as deduções elas já têm que vir automática. Mas se você é recibos verdes, ou autônomo, como a gente chama lá no Brasil, é muito importante que você guarde essas faturas, porque dependendo do regime que você estiver, normalmente já vem tudo embutido lá. Você emite a nota do IVA, então já vai ter, já vão saber mais ou menos os seus rendimentos para aplicar um desconto diferenciado. Mas algumas notas são importantes. Se você gasta com transporte, material de trabalho, às vezes um escritório, é importante você guardar essas notas porque sim, você pode ter um benefício fiscal nessa questão. Outra coisa bem interessante é até referente aos seguros de vida. Seguros de vida, eles também acabam tirando algum benefício tributário em Portugal. Uma coisa bem legal que pouca gente utiliza é o IVA em fatura, tá? Usou faturas, na verdade você tem direito a estar recebendo até 250 euros de abatimento do seu imposto de renda. Foi fazer as unhas, foi no cabeleireiro, levou seu animalzinho no veterinário, ou levou aquele carro na oficina para dar um trato nele, você pode ter direito até 250 euros por ano, tá? Isso é bem importante. Bem importante por quê? Porque aqui sim você vai precisar guardar as faturas, porque certamente você vai ter que anexá-las no momento da declaração. Que é muito fácil de fraudar isso, então é sempre bom guardar esses recibos para você fazer essa dedução. Pessoal, umas dicasinhas de ouro só para que vocês guardem isso tudo. Duas, na verdade. Primeiro, sempre analisem o portal e-faturas. É sempre importantíssimo estar ligado ali para ver se de fato está tudo cadastrado da forma correta. E outra coisa, guarda sempre as faturas que vocês têm e confirmem se ali o NIF de vocês está de fato marcado ali. Por que eu digo que vocês têm que sempre estar de olho se o NIF está ali? Porque senão ele acaba não comunicando com as finanças. E quando não comunica com as finanças, aí sim que tem esse problema de tributar de forma indevida. Então, fiquem atentos a essas duas questões que são primordiais, tá bom? Pessoal, o conteúdo de hoje foi esse. Se gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, considere se inscrever no canal. Eu sempre trago dicas de direito fiscal português para vocês aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!